Você já tomou um caminho errado? Estava procurando o endereço de alguém e depois percebeu que estava no sentido oposto? Com certeza, isso já ocorreu na sua vida. E acredito que para contornar essa situação, você deu meia volta e procurou o caminho correto até encontrar o seu destino. Estamos meditando sobre os convites de Deus e hoje estaremos observando o convite de Deus ao povo de Israel na época do profeta Isaías. Um convite ao arrependimento. O profeta Isaías viveu em um período muito importante na história do povo de Israel. Ele desenvolveu um ministério um tanto longo, iniciando ali no ano 740 a.C. Ele viveu no período de pelo menos 4 reis do Reino do Sul, ali em Judá, da nação de Israel. Um período muito difícil do povo, período de rebeldia, de frieza espiritual, um período de guerras e também de apostasia do povo de Israel para com Deus. Mas Deus o usou e hoje nós temos o seu livro, o livro que carrega o seu nome, Isaías, um livro que tem como um tema o Senhor salva. Deus é o Salvador e várias vezes você pode notar essa verdade nas Escrituras, principalmente no livro de Isaías. O nosso texto base se encontra em Isaías capítulo 1, versos 18 a 20, que diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Nós precisamos atender o convite de Deus, mas para atender esse convite, nós precisamos refletir, em primeiro lugar, sobre o poder purificador de Deus. Você notou no versículo que nós lemos que o Senhor usa a cor de um tom vermelho, falando da escarlata e do carmesim, para ilustrar a condição do povo, a condição pecaminosa desse povo, que estavam com as mãos sujas de sangue. Mas mesmo estando nesta condição, o Senhor os convida e promete que iria purificá-los, que iria torná-los branco como a lã, branco como a neve. Aqui nós podemos observar o poder de Deus em mudar a condição do povo, mas também nós podemos observar a condição do povo. Era assim que o povo estava, cheios de pecado, manchados com sangue, por conta dos seus erros, do seu pecado. E quando a gente volta um pouquinho nesse mesmo capítulo, nós vamos observar, por exemplo, nos versos 2 e 3, que o próprio Deus classifica o seu povo como uma casa rebelde, como um povo revoltado. No verso 2, ele diz: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O próprio Deus afirma
que apesar de ter criado o seu povo, ter engrandecido este povo, eles estavam revoltados contra Deus. No verso 3, o próprio Deus vai falar que os animais, como o boi e o jumento, eles conhecem o seu dono. Eles conseguem identificar quem é o seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O povo não entende. O povo de Israel estava rebelde, revoltado contra Deus. Mas também, no versículo 4, nós vamos observar que esse quadro de rebeldia do povo levou-os a uma depravação total. O povo estava depravado nos seus pecados. Observe os adjetivos que são ditos sobre o povo de Israel pelo próprio Deus. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Perceba a depravação do povo. Um povo cheio de pecados, envolvidos completamente em uma vida pecaminosa, em uma vida de desonra a Deus, de até blasfêmia contra Deus. Mas ainda, no verso 10 e 11, e também em diante, o Senhor mostra a hipocrisia deste povo. Eram rebeldes, depravados, mas nos dias de adoração estavam lá, no templo do Senhor, adorando, como se nada tivesse acontecido. E aqui no verso 11, o Senhor diz assim: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. O Senhor está perguntando: de que me serve? Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus não estava mais se agradando da adoração daquele povo. Sabe por quê? Porque eles estavam com as vidas cheias de pecados, depravados, rebeldes. Mas guardavam a religiosidade. Eles estavam mantendo as aparências. Só que a Deus a gente não engana. E Deus reprova essa atitude do povo. Essa era a condição do povo. E por isso o Senhor convida este povo ao arrependimento. Nos versos 16 e 17, o Senhor diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus convida este povo a uma purificação, a uma lavagem completa. Convida este povo ao arrependimento, a uma mudança de rumo, a uma mudança de direção, a uma mudança de atitude. Ele especificou, usando aí os órfãos, as viúvas, os opressores, que era todo o caos social que o povo estava vivendo nesta época. Precisamos refletir no convite de Deus. No verso 19, o Senhor acrescenta: se quiserdes,
e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus é poderoso para nos purificar, mas nós precisamos dispor o nosso coração. Ele está dizendo, se quiserdes, quer dizer, vocês estão dispostos a isto? Vocês têm desejo por isso, de mudar essa condição, de sair dessa rebeldia, dessa depravação, dessa falsa adoração? Vocês têm desejo de mudar? Vocês querem voltar deste caminho? Vocês querem me obedecer, me ouvir? Ouvir no sentido de obedecer a Deus? Se vocês quiserem, vocês vão comer o melhor da terra. Precisamos atender ao convite de Deus e, em primeiro lugar, refletir no poder purificador de Deus. E aqui nós precisamos crer em Deus. Talvez você se encontre num estado de total depravação. Talvez você olhe para você mesmo e diga, olha, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais solução. Eu fui muito fundo, estou tão fundo que não há mais saída para mim. Mas isso não é verdade, porque o nosso Deus faz esse convite para ti. E o nosso Deus, Ele tem um poder de purificar a tua alma, de te lavar dos teus pecados, de te dar o perdão e a salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Mas talvez muitos de nós que costumamos frequentar as igrejas, os templos religiosos, tenhamos caído numa frieza espiritual. E talvez o Senhor esteja dizendo para nós, de que me serve essa tua ida à casa, à minha casa? Nosso estado de frieza espiritual, de indiferença para com Deus, de desobediência, tenha causado essa ruptura no nosso relacionamento com Deus. E Deus nos convida também a nos arrependermos, a olharmos onde caímos e voltarmos para o Senhor, para que a nossa adoração seja verdadeira e aceita diante de Deus. É necessário atendermos ao seu convite, mas para isso precisamos, em primeiro lugar, refletirmos sobre o poder purificador de Deus. Deus é poderoso para nos purificar. Mas, em segundo lugar, nós precisamos refletir no poder julgador de Deus. Precisamos estar atentos, porque o pecado não ficará impune. Escreva isso. Os nossos pecados, eles não ficarão impunes. No verso 20 do nosso texto de Isaías capítulo 1, o Senhor diz assim: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O Senhor nos faz uma oferta, e aqui Ele está dizendo, se você recusar, se você rejeitar a minha oferta de purificação, a minha oferta de mudança na tua vida, e se além de recusar a minha oferta, você for rebelde, quer dizer, você ficar me provocando com os seus pecados, você de propósito continuar nesta vida de pecado, nessa rebeldia,
você vai ser devorado pela espada. Vai haver um juízo terrível na tua vida. É isso que Deus fala para o povo. E infelizmente foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Um povo que se rebelou contra Deus e teve a sua nação queimada, destruída. As pessoas assassinadas, levadas para um outro reino, escravizadas neste reino. O templo, que era o local da adoração, destruído, porque não dispôs o coração para atender o convite de Deus. Deus nos convida também hoje a voltarmos para Ele em arrependimento, refletindo no seu poder de purificar as nossas vidas, mas também refletindo no juízo dele sobre a casa rebelde. Talvez muitos de nós ainda estejamos tão vidrados no pecado, tenhamos aceitado tantas ofertas boas, prazerosas à nossa carne, e não estamos querendo atender ao convite de Deus. Mas hoje é um dia que nós podemos refletir e voltarmos arrependidos de todo o nosso coração e aceitarmos a purificação da nossa alma através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Estejamos com os nossos corações desejosos em abandonar a vida de pecado e de frieza espiritual e nos voltarmos plenamente para o Senhor nosso Deus. Que Ele te abençoe nesse dia. Amém.